Estamos começando mais um episódio do Bate-Claquete. Hoje com um tema dentro da comunicação, só que pouco explorada, pelo menos até onde eu sei aqui no Maranhão. Ele que vai falar hoje se está sendo pouco explorado ou não. Mas hoje o nosso convidado é o senhor Mauro Privado. Aí, estamos aqui, né, Betinho? Finalmente. Seja bem-vindo. Fila grande aqui para conseguir um horário nesse podcast aqui, muito disputado pra caramba. Todo mundo aqui, inclusive, só fera. Inclusive, você foi um dos primeiros caras que ficou sabendo que esse projeto ia nascer, né? É, isso é uma verdade. É verdade. Eu soube já tem 6 meses, 8 meses eu soube. O nosso convidado aqui é o Mauro Privado, publicitário de carreira e web design de formação, diretor de criação, diretor de arte, né, web design. Trabalha com marketing esportivo, que é marketing no futebol. Já passou por algumas agências de publicidade também. Então, acredito que é a soma aí de várias expertise para chegar até o marketing esportivo. Mas foi diretor de criação na Imagine, né? E Enter Comunicação. Foi diretor de marketing do Sampaio Corrêa Futebol Clube. E está com 31 anos de carreira. Eu entrei na Malman Marketing, cara, eu tinha 19 anos. 19 anos. 19 anos. Tinha perto de... Não, na verdade eu tinha 18. Um mês depois eu fiz 19. Um mês, pouquinho, tá? Pra fazer 19. Carlos Malman é um dos convidados da gente também. É bom que tudo que você contar hoje a gente vai cruzar. Eu não vou mentir muito sobre ele, não. Prometo. A primeira porta que se abriu pra mim, né, na publicidade. É um cara brilhante, né? Um dos caras... Mas a gente tá falando o quê? De 20 anos atrás, isso? Não, porra. A gente tá falando de 31 anos atrás. 31 anos atrás, o Malman já tava com a agência aqui em São Luís? Já, sim. Já. O Malman é dissidente da Imagine. Sim. O Evilson trouxe pro Maranhão, como dupla de criação, o Carlos Malman e o Cláudio Almeida. Ah, cara, eu não sabia dessa história. E aí, com o passar do tempo, o Malman se desenvolveu no mercado e montou sua própria agência, pelo que sei. Entendi. E aí, o mais engraçado é que o Malman... Aí o Cláudio passou um tempo aqui, voltou para Belém. E anos depois, eu não sei quanto tempo depois, o Cláudio voltou como diretor de arte do Malman. Sim. E foi o Cláudio que também foi o meu grande mestre, né, cara, de direção de arte. Eu era o mascote do Cláudio, cara, assim, nosso querido, saudoso Cláudio. Era o guri da agência, né? O estagiário. Era o estagiário, eu comecei lá. Mas antes de você trabalhar com publicidade, você trabalhou com alguma coisa antes? Porque assim, para você trabalhar com publicidade aos 19 anos, você já tinha aprendido a fazer arte, literalmente. Eu fiz um monte de coisinha. Não, arte sempre fez parte da minha vida, cara. Eu e meu irmão, a gente nasceu com essa veia artística, que minha filha também herdou da gente. Minha filha também a Alice, ela gosta mais de material de desenho do que de brinquedo. Sim. Entendeu? Então é muito parecida comigo. Então eu me encantava com lápis de cor, com papel. Eu preferia ganhar um conjunto de caneta do que um carrinho, alguma coisa assim. A minha filha é igualzinho. Então, tipo, a veia artística, né? Então eu sempre gostei de desenhar muito, desenhar a vida toda. Então essa coisa de entrar pra publicidade... Eu não sabia o que era publicidade, não fazia a menor ideia. Então tu aprendeu a gostar de publicidade praticamente dentro da agência. Já. Eu sabia, tipo, eu tinha veia artística, tenho essa veia artística, eu gostava muito de fazer arte, qualquer tipo de arte, de desenhar, desenhava gibi, fazia tudo, cara, desenhava o dia todo. Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar com isso, cara. E detalhe, assim, a publicidade mudou muito ao longo dos anos. Quando eu comecei a trabalhar com publicidade, a porta de entrada para os diretores de arte era fazer arte. Era desenhar. Porque na época era ilustração à mão, né? A gente não tinha, na época, não tinha informática na publicidade. Então, como é que eram feitos os layouts? Os layouts eram feitos com pintura, recorte e colagem, que é o que se chama de pastap. Sim. Então, a gente desenhava as letras, desenhava as ilustrações. Os layouts eram apresentados em forma de ilustração. Então, saber ilustrar era fundamental. Sim. Então, a porta de entrada para os diretores de arte numa agência era saber ilustrar. Então, todo diretor de arte da época era um ilustrador.
Era alguém que ilustrava. Era algo já obrigatório, o cara tinha que saber ilustrar. Tinha que saber ilustrar, não tinha jeito. Tinha que saber desenhar letra. A letra era desenhada. Sim. Desenhada e às vezes recortada. E detalhe, então eu passei por essas etapas. E tem mais, eu comecei como arte finalista, que é um negócio que era muito mais difícil, porque exigia precisão, muita precisão, muita coordenação motora, coisa que eu tenho de sobra. E eu sei disso porque não tem como ser arte finalista na época que eu fui sem ter coordenação motora. Você tinha que cortar letras minúsculas, pintar letras minúsculas, usar gabaritos, vários tipos de estilete, canetinhas muito finas. A gente usava bisturi às vezes para cortar a letra. Então é uma coisa bem cirúrgica. Então a gente fazia tudo aquilo ali na mão. E bem manual mesmo. Era bem manual. Então a arte final era uma coisa muito difícil de fazer. E aí, tu trabalhou esse período lá com o Malman, já como diretor de arte? Não. Antes teve... Na Malman, eu fui assistente de arte. Eu comecei na Malman como arte finalista. Nessa época, a cadeia, o organograma de uma agência, a hierarquia, né? Era muito bem estruturado, era muito bem definido. Não é como as coisas acontecem hoje. Hoje, por exemplo, tem um garoto aí eu chamo de garoto porque pra mim todo mundo é garoto hoje. Uma merda. Então tem um rapaz de 20 anos, 22 anos, o cara acabou de sair da faculdade de publicidade, propaganda, ou sei lá o que ele estudou, ou nem foi pra faculdade, mas ele tem um computador e ele faz arte e faz algum design e tal, e ele se julga e nomeiam ele diretor de arte. Sim. Isso pra mim isso até me ofende, porque a direção de arte é um campo tão amplo, mas tão amplo, que na nossa época lá, isso há 30 anos atrás, ser diretor de arte era um título que só conseguia ser quem tinha primeiro uma carreira longa, bagagem, né? Muita bagagem, muita experiência e domínio de quase todas as áreas ligadas à arte. Leia-se fotografia, leia-se filmagem, leia-se tipologia, separação de cores, formatos, papéis, texturas. Estudos de fontes, saber o que é tudo. Cada família de cada fonte. É tanta coisa. Isso, eu não vou nem colocar a questão de fazer o layout em si. De pegar um programa aqui para fazer um layout. Eu estou falando da constituição da direção de arte, de tudo que envolve direção de arte. Mas isso não mudou até hoje. Isso permanece, isso ainda existe até hoje. A direção de arte continua sendo um campo muito amplo. Só que hoje em dia o que acontece? O cara tem um Photoshop, que é um mega ultra programa, o melhor que existe para edição de foto, e ele consegue fazer um monte de montagem ali e ele diz, isso aqui é direção de arte. Sim. Mas não é. Isso aí é a composição, uma diagramação de layout. É uma diagramação, mas não é direção de arte. A direção de arte envolve um monte de coisa. Entendeu? O porquê das coisas, né? Por que não essa cor? Por que essa cor? Composição? Por que? Como é que isso aí... Como é que eu vou trazer? É o estudo mais teórico, né? Exatamente. E isso... A nova geração não passou por isso. Não passou porque os softwares simplificaram muito essa coisa. O entendimento de fazer aquilo mais rápido. É mais rápido. Ele não precisou misturar, por exemplo, amarelo com magenta para ele conseguir uma tonalidade ali, meio rosa, para ele poder fazer um layout. Ele não tem que misturar a cor. A gente ficava com um monte de potinho de tinta aqui, misturando cor para encontrar uma tonalidade de marrom. Eu cheguei a atender a Vale do Rio Doce. Olha só, a Vale do Rio Doce a gente chegou a atender na época da Imagine. Quando eu entrei na Imagine, depois que saí da Malman, ainda era o processo de pintura e pastap e tal. E a gente atendeu a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tinha uma tonalidade de marrom, né, chamava na época CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, hoje é só Vale, né? Uhum. E era uma tonalidade de marrom que, sei lá, tinha a ver com bauxita, com algum tipo de barro de onde saiu o minério. Sim. E aí, essa tonalidade de marrom era um estudo feito por uma agência, sabe-se Deus da onde e tal, um negócio que eles fizeram um estudo cromático e tal, e aquilo ali tinha que ser exatamente aquilo ali. Então a gente tinha aquela cor ali e a gente tinha que bater aquela cor toda vez, cara. Então a gente misturava
um amarelo, com meio com preto, com não sei o que, e tal, e botava até pra chegar, aí botava lá, não chegou, aí ficava horas, até encontrar aquela cor. Entendeu? Hoje você digita um número... Não, hoje você tem um Pantone lá, o número do Pantone, bota lá, acabou, né? Nessa época existia o Pantone, mas como você chegar naquela cor? Era manual, você misturava ali, tal. Depois chegou-se a tecnologia de você encomendar esse tipo de tinta, já você mandava o Pantone para a fábrica, ela já fabricava, mas depois de um tempo, né? Sim. Entendeu? Foi uma coisa que demorou um pouco, então a gente passou muito tempo ainda fazendo isso manualmente, né? Isso aí, ó. E aí isso aí tinha uma tonalidade marrom, que, putz, pra alcançar era difícil pra caramba, não era um... Cara, o pior é que cada vez mais eu fico observando os comentários de quem começou há 20, 30 anos atrás. A evolução foi muito rápida, né, cara? Foi. Você tava misturando tinta pra encontrar uma cor. Hoje você vai em qualquer software, tem lá uma paleta de cores, semic, RGB, e aí vai. É aquela coisa, né? A partir do advento da informática, da computação gráfica, aí leia-se Steve Jobs e Bill Gates, os caras começaram a criar o layout de janela, porque até então os computadores já existiam, mas eram de linguagem... DOS, né? DOS, aquela coisa mais programação. Pré-DOS ainda, Basic, COBOL, não sei o quê, que era o que se usava em banco e tal. Então, a partir do layout de janela, que foi criado pelo Steve Jobs, se eu não me engano, foi. E aí, a partir do layout de janela, que aí os caras começaram a pensar, eita, isso aqui é uma janela, eu consigo desenhar nela. Vou criar o Paintbrush, consigo desenhar. Epa, isso aqui é uma janela, eu consigo escrever nela, eu consigo colocar uma foto, consigo colocar uma imagem. Aí começou a se desenvolver os softwares de edição de imagem, de Photoshop. O Punch, então, foi o primeiro, né? O Paintbrush foi o primeiro, assim, que se desenhava. Eu acredito que foi o primeiro que eu tenho a notícia, assim. Sim. E aí, só que foi muito rápido. Eu tive meu primeiro contato com informática foi em 94. Mas também tem uma coisa, ganhava-se bem mais. Mas é que tá. Mas o primeiro contato com o computador, então, foi na Malma já? Não. Foi A Imagine Comunicação, ela foi a agência... eu não tenho mais tanto conhecimento do mercado da Imagine hoje, que hoje é Enter, mudou para Enter. Sim. Mas era a agência que revolucionava em tudo. Porque... Nessa época, só te perguntar uma coisa. Nessa época que você foi para Imagine, já existia VCR aqui? Não. Ainda nem existia VCR? Não. Antes da VCR? Veio um pouco depois. Eu acho que veio um pouco depois. Pelo menos eu não tinha conhecimento da VCR. A VCR é de 84. 84? Ela foi fundada em 84. Então já existia. Não era, devia ser bem pequena, porque eu não tinha conhecimento. Era. Na época, eu tinha... Sabe quem eram as grandes agências na época? A Imagine era maior. Foi maior a vida toda, praticamente, a Imagine. Sim. E tinham ali, depois da Imagine, tinha a Open Door, tinha a AB Propaganda, e tinha a Malma ali, querendo ficar entre as médias. Sim. Que era pequena, média, entendeu? Mas eu não... Focus também já tinha, eu acho. Sim. Mas eu não lembro da VCR nessa época. Eu lembro que chegou um pouco depois, pegando conta grande e cresceu muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. A campanha de Rosiana de 94, eu trabalhei nela. A primeira campanha para governadora. Sim. Entendeu? Eu era assistente de arte. Aquela fez foi uma que ela comentou aqui, foi de 98. Pois é. A campanha da Rosiana de 94 foi feita pela Imagine e eu trabalhei nessa campanha. Sim. Tá? E a campanha de... Aí a Rosiana ganhou para governadora e a grande parte da conta do governo foi para a VCR. Sim. E aí que a VCR explodiu como uma mega agência. Estrutura e tal. E aí tu foi trabalhar na Imagine? Sim, eu passei, na verdade, 1 ano e 8 meses na Malma. Foi lá que eu conheci Cláudio Almeida. Sim. Nosso saudoso querido amigo Cláudio Almeida, que foi o cara que... Porque assim, eu tive algumas pessoas muito importantes que passaram pela minha vida. O Carlos Malma, claro, porque foi o cara que abriu as portas. Eu fui indicado por um amigo diretor de arte, que é o Sidney Araújo, que também a quem agradeço muito. Que hoje, o Sidney Araújo, aliás, fazendo um parênteses, é o publicitário mais bem sucedido do Maranhão. Não sei se tu conhece ele. Não conheço.
Ele já ganhou vários Grand Prix, profissionais do ano, publicitário do ano. Ele era de qual agência? Ele passou por algumas agências no começo de carreira, mas ele montou uma agênciazinha para ele, junto, em sociedade com Gesiel Salles, também falecido. E depois ele foi para o Rio Grande do Sul, trabalhar numa agência que atendia a Grendene, se eu não me engano, Grendene. E depois ele foi para Nelgama, São Paulo. E ele é muito bom, cara, muito bom. Então ele foi o melhor diretor de arte do Brasil durante vários anos seguidos. Hoje ele é diretor de arte ou de criação numa agência em Dubai, pra você ter uma ideia, cara. Ele tem tua idade, cara. É minha idade. Ele achou 1 ano mais velho que eu da minha idade. Tá no mercado mais tempo que você, então. Ele começou antes de mim. Ele começou 1 ano. Mas ele é muito prodígio. Ele sempre foi muito prodígio. Pra ter uma ideia, ele que me apresentou as bandas de rock que eu mais gosto, assim. Eu não fazia ideia, não tinha internet. Sim. Mas foi o cara que chegou pra mim com o disco do Supertramp. Uhum. Cara, o que é isso, cara? Eu não conhecia, nem sabia pronunciar e tal. Possivelmente não sei até hoje. Ele me deu um disco Supertramp. Simple Mind, Simple Red, Pink Floyd, também eu não sabia quem era. E ele conhecia já tudo isso aí. Isso, a gente tá falando, hoje é tudo muito fácil, cara. Sim. Você tá falando dos anos 80. Hoje você abre o Spotify, cara. Então ele tinha um nível de informação absurdo. Ele se informava, ele comprava umas revistas malucas e lia coisa que ninguém lia. Ele era muito à frente do nosso tempo, entendeu? Não à toa ele conseguiu chegar onde chegou, né? Merecidamente. Ele que me indicou, na verdade, para ir para Malmo. Eu passei na Malmo 1 ano e 7, 8 meses. Lá eu conheci grandes caras. O próprio Malmo, que é um cara brilhante. O irmão dele, o Beto, que foi um cara que, me deu muita força. O Beto Malmo. Tem um outro irmão do Malmo também, que eu esqueci o nome agora também, que é o cara que ajudava na administração lá também, que deu muita força. Depois entrou o Cláudio Almeida, que foi o cara que, mudou a minha vida, porque, os caras me davam uma força, mas o Cláudio, ele não me deu uma força, ele me puxou. Ele falou assim, não, tu vai ficar aqui comigo, tu vai aprender essa porra. Apadrinhou. Ele me apadrinhou, ele pegou e falou, isso aqui é assim, isso aqui é assim. O pincel tu usa assim, nessa posição, tu vai cortar. Ele me ensinou a cortar. Cortar é dificílimo. Cortar quando fala cortar, tu tem que explicar que a geração de novo não vai entender. Na verdade, cortar o quê? Cortar papel. Ele me ensinou a cortar papel. Que, imagina você desenhar um S e corta esse S perfeito. Ele me ensinou a me posicionar em relação ao papel para que eu consiga... O corte ficasse perfeito. Para o corte ficar perfeito. E eu consigo fazer isso até hoje. Do mesmo jeito, porque eu tenho toda a técnica que eu aprendi, ainda garoto ali, e passei 4 anos fazendo isso, né? Então eu tenho ainda essa manha de fazer recorte aqui na mão, de pintar e tal. Podia ter ido pra medicina, cara. Podia ter sido cirurgião. Não é? Não quis estudar aos 8 anos, sei lá quantos anos. Não tive tempo, não fui atrás, né? Mas enfim, aí passei esse período na Malmo, e depois aí o Cláudio Almeida saiu da Malmo e foi pra Imagine, a Imagine estava crescendo muito e o Evilson pegou e trouxe o Cláudio para lá. Sim. Passaram-se 3 ou 4 meses, aí o Cláudio me ligou e falou, Negão, ele me chamou de Negão a vida toda, cara. Sim. É um apelido que... Quando alguém me chama de Negão, eu lembro dele, porque foi o primeiro cara que me chamou de Negão sempre. Sim. Até, inclusive, a última vez que a gente se viu, alguns meses antes de ele falecer, e era Negão pra cá, Negão pra lá, assim. Sim. E só me lembra dele. Mas enfim, ele falou, Negão, ele falou, vem aqui conhecer a Imagine. Cara, eu ouvia falar da Imagine, era como... Vou fazer aqui um paralelo, assim, é como, já ouvi falar de uma Ferrari, eu nunca entrei numa Ferrari. Já ouvi falar de sei lá, de qualquer lugar que eu nunca entrei, de um templo sagrado. A Imagine era muito grande, era muito além. A gente se sentia assim, meros mortais, assim, fora da Imagine, assim, mas quando eu cheguei a primeira vez lá, cara, caramba, sabe quem me recebeu a primeira vez? Marquinho do Alibe. Era diretor de criação da Imagine. Marquinho, que é um cara ótimo para trazer aqui também. Marquinho do Alibe, para quem não sacou a referência rápida, é o nosso atual secretário de Cultura, né?
É, o secretário de Cultura da Da Prefeitura. Prefeitura de São Luís. E que é um dos redatores e publicitários mais brilhantes com que eu tive o prazer de conviver na minha vida. Além de uma pessoa incrivelmente maravilhosa e generosa. Sim. O Marquinhos que me recebeu. Eu tava lá na recepção, esperando o Cláudio me atender, aí ele me olhou de longe, aí ele falou assim, ei, tudo bem? Aí eu assim, tudo bem. Veio falar com alguém aqui, vou falar com o Cláudio. Ah, peraí, vamos vir logo aqui. Ele me puxou e levou lá pra sala de criação lá e o Cláudio, negão, senta aí, eu vou te atender já já. Aí depois me recebeu, conversei. Aí eu fui ver, me apresentou a agência. Nossa, só pra tu ter uma ideia, a gente na Malmo, a gente não tinha nenhuma máquina de Xerox, que era muito, muito caro na época. Muito caro. Sim. Então, como é que a gente fazia? Por exemplo, olha como o processo era. A gente digitava. A gente pegava letra 7, por exemplo, que era muito caro também, decalcava um título. Vamos lá, esta é a sua oportunidade de comprar o seu imóvel. Você digitava aquilo, decalcava Sim. aquilo ali, numa linha, 2 linhas, a depender da tua diagramação. Pegava aquilo ali, decalcava num papel Chamex branco. Levava numa Xerox que tinha no Tropical Shopping, que eu acho que era uma das poucas que tinha em São Luís na época. E lá o cara fazia aquilo ali e ampliava. Então, amplia 105%, amplia 110%, amplia 115%. Aí tu fazia 30 ampliações diferentes e reduções. Aí tu vai ter o título de vários tamanhos diferentes, certo? Trazia aquilo ali e tu via qual tamanho se encaixava melhor no layout de outdoor, no layout Que de anúncio. isso, cara. E ia cortando. Teste de tamanho de fonte. Testando e tal. E você fazia isso com texto, com fonte. O texto a gente fazia isso para fazer arte final, tá? Isso não era para fazer layout. Sim. Porque o layout se desenhava. Esse custo aí, ele só era possível depois que estava aprovada a arte. Para fazer arte final... Xerox era caro na época? Era caro. Era mesmo? Era caro assim, para fazer uma não, Sim. mas para fazer, como a gente fazia, 300 cópias do negócio, para você encontrar o tamanho certo, era caro, porque não era uma ciência exata, Sim. você tem que ir ampliando até encontrar o tamanho. O texto a gente mandava fazer a composição, digitava numa máquina de escrever e mandava via fax para o Jornal Estado do Maranhão e eles montavam uma composição do jeito que a gente queria. Olha, eu queria a largura do texto com tantas paicas, com 10 paicas, era em paica. E a entrelinha... Que mão de obra da porra. Uma entrelinha X, o tamanho da fonte tal. Esse processo todo te fazia conhecer tudo de arte. Tudo de arte. Como hoje é muito fácil, o cara monta o layout sem saber qual o tamanho da tipologia que ele está montando. Se eu me perguntar assim, qual a tipologia que se usa no livro? Eu vou te dizer. Por quê? Porque eu já fiz milhares de diagramação de livro e eu sei qual a tipologia que dá uma boa leitura no livro. Mas o cara monta um layout hoje sem saber qual é o tamanho da tipologia que ele está usando. Porque isso não é mais relevante. Sim. Né? Pois é, aí voltando ao assunto, daí eu me encantei, eu sempre fui muito ligado à tecnologia, eu me encantei absurdamente pela Imagine. Mas lá então já assim, não tá nem falando da época que o computador ele foi inserido dentro da agência de publicidade. Só que aquilo que tinha na Imagine, cara, era altíssima tecnologia para o momento. A Imagine tinha uma máquina de Xerox que tirava Xerox em 5 cores diferentes. Tu não tá entendendo, cara. Top na época. Top. Mano, tinha 3 no mundo, sei lá, 4 no mundo daquela porra, não sei. Era muito louco aquilo ali. Eu comprou, sabe-se Deus aonde aquilo. Um negócio absurdo, absurdo. Cara, o sistema de composição que só tinha no jornal Estado do Maranhão, a Evilso tinha de sistema de composição, cara. Cara, composição significa um texto desse, o bloquinho de texto, ele era digitado num computador, na composição tinha um computador, era tipo um sistema tipo DOS e tal. E aí digitava, tu dizia corpo 10, entrelinha 12, tantas paicas de largura por tantas paicas de altura, aí o computador fazia um cálculo lá e imprimia um bloco de texto para ti. E aquilo ali você colava lá para fazer o pastap e montar a arte final. E aquilo, tudo que na mão a gente tinha que
terceirizar e sair, e pegar e... Lá tinha tudo, todo o sistema. Lá tinha revelação de fotolito, cara. Cara, a estrutura da Imagine sempre foi absurda. Entendeu? Sempre viu ter uma qualidade extrema, assim, de tirar o chapéu. Depois que você entrou na Imagine, você teve contato com várias campanhas políticas, você teve contato com várias contas maiores. Nessa época, a Imagine já trabalhava com clientes políticos ou tinha alguns clientes privados? Sempre político. Sempre político, né? Só que a gente tinha muita construtora lá dentro, tinha construtoras grandes, Mota Machado, entre outras, as maiores do mercado estavam lá. A gente tinha Semar, na época da Semar, hoje Equatorial, Sim. tinha Semar, tinha parte do governo do estado, fazia cultura, fazia campanha de Bumba Meu Boi, fazia campanha de carnaval. Eram campanhas incríveis, assim, cara. Era uma época de ouro da publicidade. Porque... Cara, engraçado que começaram a trabalhar com agência de publicidade há 30 anos atrás. E as empresas, de fato, elas cresceram muito, né? A Focus, a Imagine, tudo que ainda estão no mercado até hoje. A Imagine, ela continua trabalhando como política, né? Quando se trata de política, de poder público, a tua vida vira um altos e baixos. Hoje você tá bem pra caramba, pode ser que daqui a... Aí tu tá bem, tipo, tu monta uma empresa com 50 funcionários. Aí tu contrata 3 editores, 10 diretores de arte, não sei o que, mídia, tal, monta uma puta de uma empresa, investe milhões em equipamento e tal, e tu monta uma agência para atender uma conta gigantesca. Tu passa muito dinheiro pela tua agência, muito dinheiro mesmo, muito dinheiro. Dinheiro para terceiros, dinheiro para emissora, dinheiro para equipamento, dinheiro para funcionário, dinheiro para imposto. Sobra muito, não sobra tanto de lucro. A empresa cresce em estrutura e cada vez mais cresce porque tem cada vez mais demanda para atender. E aí muda de governo. Por algum motivo. Porque o cara... Tanto perde, enfim. E aí você fica com aquele elefante gigante, aquele elefante branco gigantesco, com uma porrada de funcionário para pagar a rescisão, com uma porrada de equipamento que vai ficar ocioso. Que não estava focado no mercado. Que não é para mercado aquilo ali, é para uma demanda que tu não tem mais, que o mercado privado não vai comportar aquilo ali. E aí você vai ter que penar para se virar. E aí esse é que é o problema. Entendeu? Mas não tô dizendo que é ruim, é um estilo de negócio. É um nicho. É um nicho diferente, né? Mas aí lá dentro da Imagine tu aprendeu, tu teve o teu contato e a primeira experiência com campanhas políticas, né? Quais campanhas que tu lembra, assim? Não aquelas que a gente quase morre, né? Trabalhar. A gente quase morre em tudo. Mas assim, qual é a campanha que tu lembra, assim, que... Putz, essa marcou, assim, minha carreira? Olha, eu passei na Imagine 17 anos. 17 longos anos. Foram anos muito bons. Foi uma parte muito legal da minha vida. Aprendi bastante com muita gente. Tive a oportunidade de trabalhar com muita gente brilhante de vários lugares do Brasil. Em campanhas incríveis. Em campanhas que a gente entrou como derrotado, saiu como vencedor. Campanhas que entramos como favoritos e fomos derrotados. Mas de todos os trabalhos que a gente fez, sem dúvida a campanha do Dr. Jackson Lago, saudoso Dr. Jackson Lago, em 2016, 2006, né? Foi aqui eu vim pra cá, quando eu cheguei em São Luís. Foi, né? Então essa campanha é a campanha que eu guardo com muito carinho. Pela história em si, né? De ter entrado com 8% contra 70% da Rosiana, a ex-governadora, que na época tinha uma popularidade incrível, era muito querida. Minto. Eu cheguei para a campanha do Jacques de 2002. Eu não lembro se era prefeito, eu não lembro. E aí, na de 2006 que ele foi ganhou, assim, não foi o isso? Jackson era prefeito, ele se elegeu prefeito primeiro em 96, depois em 2000 se reelegeu para prefeito, certo? O Tadeu Palácio era o vice dele. Em 2002, ele saiu para concorrer contra o Zé Reinaldo. Então foi governo. Foi governo. Então foi essa que eu vim fazer. Foi quando o Tadeu Palácio assumiu como prefeito, né? 2002.
E aí o Jackson concorreu, o Dr. Jackson concorreu. E todas as pesquisas davam a gente ganhando no primeiro turno e a gente perdeu o primeiro turno, eu lembro. né? Pro ex-governador Zé Reinaldo. E aí, em 2006, o Dr. Jackson passou 4 anos no ostracismo. Ali não tinha rede social, ele não tinha mais mídia, ele já estava fora do governo há muito tempo. Ninguém mais lembrava dele. Ele era muito querido em São Luís, mas no Maranhão ele não tinha esse alcance todo. Aliás, muito pouco alcance, né? Uhum. A comunicação não era tão ágil quanto é hoje. E resumo da ópera que ele chegou em 2006. Pode continuar, vou só pegar uma dose. Ele chegou em 2006 muito enfraquecido, né? A visibilidade dele. E aí a Rosena tinha ampla vantagem, tinha 68%, 70%. Aí eu me lembro de uma reunião que a gente teve, o Evilson reuniu toda a diretoria. Nessa época eu já era diretor de criação. E aí o Evilson chamou todo mundo e falou: olha, tem um negócio aqui para conversar com vocês. O Dr. Jackson está querendo voltar aí para ser candidato a governador. Todo mundo se olhou assim, olhou a Severa, quem mais estava? A Ângela, acho que a Ângela ainda estava na agência. Todo mundo se olhou, assim, como assim? Dr. Jackson, mas ele pensei que tinha se aposentado. Não, voltou, invocou que ele quer continuar o legado dele, que ele quer ser governador, tal, tá se sentindo bem, e o PDT tá apoiando essa ideia, o Tadeu tá apoiando, tal, todo mundo do PDT tá envolvido nessa missão aí e tal, e nos chamaram. Aí todo mundo se olhou, só tem um negócio, não tem dinheiro, a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. Então a gente ficou todo mundo assustado, mas ele falou: não, cara, é o seguinte, olha, eu sei que você tá todo mundo assustado, que a gente tá num momento que não é dos melhores, mas olha, não tem jeito, vamos ter que entrar. Beleza, todo mundo voltou meio assim, cabisbaixo, vamos embora. E eu te digo, foi a melhor decisão que podia ser, e o Evilson foi iluminado, porque foi a melhor decisão que poderia ter sido tomada. Essa campanha, ela foi brilhante em todos os aspectos, pela deficiência, por tudo que envolvia. A gente tinha um sistema Mirante que é muito forte, né, na comunicação do Maranhão, e eles, obviamente, por a Rosena fazer parte do sistema, da família, eles, é claro que eles só passavam o dia todo falando dela e falando contra e tal. Mas isso é normal, isso é do jogo. E foi tudo muito difícil, muito difícil. E a gente conseguiu virar aquela campanha, conseguiu primeiro passar para o segundo turno, que era quase impossível. Até, tipo, uma semana, 10 dias antes da campanha, as pesquisas estavam dando Rosiana no primeiro turno com uma ampla margem de vantagem. Tipo, dando o Jackson 20, 25, e Rosiana tinha 55. Foi a campanha do lançamento do jingle que a gente até discutiu lá do É 12, né? Esse jingle foi revolucionário, ele mudou totalmente a campanha. E aí, essa campanha, ela é brilhante e ela é emblemática, principalmente por conta desses detalhes aí, dessas coisinhas. Esse jingle é 12, que pegou, né? Que virou vários hits. Viralizou. Imagina se houvesse redes sociais na época. Uhum. Cara, isso viralizou sem rede social, cara. Onde tu andava, o pessoal... Eu nunca vi isso na minha vida, possivelmente não vou ver de novo. Os camelôs estavam copiando o CD com um jingle de campanha e vendendo na feira. Vendido, não era mais dado. Fizeram vários ritmos. Os músicos da cidade começaram a gravar em vários ritmos para vender CD. Um jingle de campanha política. Entendeu? E esse jingle viralizou. A parte mais engraçada: esse jingle foi oferecido para a agência, ele foi testado, não foi aprovado em qualitativa e foi recusado. O cara foi por trás. O músico. Ele deu esse CD, fez umas cópias e deu pro pessoal de carro de som que ele conhecia, os caras que trabalhavam, que eram do comitê, que eram contratados. Guerrilha. E deu pros caras: bota esse jingle aí, bota meu jingle aí, vê se pega e tal, vê se eu ganho uma graninha e tal. E deu pros caras. E os caras começaram a colocar no carro de som. Do nada. De repente estava tocando em tudo que era lugar. Viralizou primeiro na rua. Quando viralizou na rua, a gente deu o braço a torcer e trouxe ele para dentro da campanha de vídeo. Sim. Que foi aquele sucesso estrondoso que foi,
que virou a campanha. Esse jingle, ele praticamente virou a campanha. É 12, é 12, é 12, é 12. Uma loucura, né? Eu lembro que também foi criada a versão é 15, é 15, é 15. Foi criado... Aí viralizou para todos os lados, e todo mundo começou a usar depois. Assim. Sim. Pois é, a minha melhor memória de campanha, sem dúvida nenhuma, é essa da Rosena contra o Jackson, que o Jackson ganhou. E, Mauro, passando um pouco por essa tua biografia profissional, aí a gente vai chegar aos dias de hoje. Que agora você trabalha com... Você tem a MP, né? Sim. Que é uma agência de publicidade. Isso. Sim. Depois eu saí em 2009 e montei minha própria agência, meu próprio escritório, que é a MP Marketing Promoção de Eventos. Sim. E daí eu tô aí até hoje com a MP, tive os intervalos, tive um intervalo minha primeira passagem pelo Sampaio. Na verdade o Sampaio era para ter sido um cliente, eu acabei me envolvendo muito no clube e acabei virando diretor de marketing. E fiquei como diretor de marketing durante 6 anos. Foi naquele período que o Sampaio estava ganhando tudo quanto é título e tal? Foi, né? Cara, é assim, a história... Vou tentar condensar essa história. Na verdade foi assim. Eu tava em casa um dia e aí uma pessoa me ligou, era o Vitor. O Vitor, ele tinha uma empresa em sociedade com a Sara, que hoje é diretora de marketing do Sampaio. E eles tinham uma empresa de promoção de eventos. E eles tinham conhecido o Sérgio Frota, que é presidente do Sampaio, num evento que eles promoveram para a Federação Maranhense de Futebol. Então o Sérgio Frota gostou da maneira como eles organizaram o evento para a federação e perguntou se eles não queriam fazer uns trabalhos para o Sampaio. Um desses trabalhos era um jornal impresso. E o Vitor tinha me conhecido num evento de um lançamento de uma loja, inauguração de uma loja que era meu cliente. Sim. E ele gostou do trabalho que eu fiz e lembrou de mim, pegou meu telefone com a amiga dele, que era a dona da loja, e me ligou, que é o Vitor, te conheci e tal, na loja. E tu não tem interesse de fazer um trabalho com a gente e tal? Eu tenho. Tu pode visitar a gente aqui no escritório? Eu fui lá. E eles estavam começando a atender o Sampaio. E aí eu entrei nesse processo pegando esse job, né? Que era de fazer o jornal informativo do Sampaio Corrêa. Eu fiz algumas edições desse jornal e isso era em 2012. Nesse ano, tinha muita gente falando, mas o Sérgio é um cara muito conhecido, devia sair para vereador, e o PSDB começou a cutucar ele e tal. Ele tinha uma ligação muito forte com o ex-governador Castelo. Esse prefeito, né? Esse prefeito Castelo, ele tinha uma ligação muito forte com o Castelo. Aí ele chamou essa empresa da Sara e do Vitor, falou, mas eu preciso de alguém para fazer uma campanha, os caras estão querendo que eu entre. Aí eles lembraram de mim, já sabiam do meu currículo, que eu tinha essa expertise em campanha política. E aí eu entrei vou me unir a eles novamente para fazer a campanha do Sérgio para vereador em 2012. Aí a gente ganhou essa campanha, ele elegeu vereador. E aí tinha essa ligação já muito forte, aí ele gostou do meu trabalho, e aí a gente continuou trabalhando junto, fazendo alguma assessoria para ele na Câmara de Vereadores, e aí fazendo algumas coisas para o Sampaio, uns trabalhos pontuais para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa não tinha departamento de marketing, eram os trabalhos pontuais. Sim. Só que em 2013, o Sampaio subiu para a Série B, né? O Sampaio jogava na Série D em 2012. Foi campeão, subiu para a Série C. Certo? E aí em 2013 chegou à final da Série C, perdeu a final para o Santa Cruz, mas conseguiu a vaga para subir para a Série B, que era uma coisa que o Sampaio não jogava desde acho que 98, 90. Fazia muitos anos que o Sampaio não entrava na Série B, que é o segundo escalão do futebol nacional, que é elite também do futebol nacional, no qual o Sampaio faz parte até hoje. Já caiu, voltou, mas está lá na Série B, se consolidou como um time da Série B, né? E aí foi que a gente fez uma reunião e falou, cara, agora vocês têm sinal verde, porque a gente já vinha desde a Série C colocando na cabeça dele que a gente tinha que montar um departamento de marketing para o Sampaio, que precisava, né? E aí quando o Sampaio subiu para a Série B, aí ele bateu o martelo, não, agora vocês têm carta branca, né, para fazer esse departamento de marketing. E aí a gente começou. Cara, impressionante é pensar que não tinha, né? Não tinha, era tudo muito solto. Tinha um rapaz lá dentro que fazia umas artes, mas assim, o cara ele
ele era da logística, né? Mas ele era um cara que já tinha trabalhado no jornal Imparcial, ele como diagramador, e ele sabia fazer uns layouts e tal, e ele fazia uns layouts e tal, e era uma coisa muito improvisada, não tinha nada de... Sim. E aí era tudo feito assim, tipo, bota minha marca aí e tal, bota e tal, e me dá um dinheiro, bota a marca Sério? aí. Então, era tudo assim, tipo, eu vou te dar tanto, aí o cara não pagava. E tinha uma coisa assim muito da época, assim, o Sérgio, ele foi um cara que ele levantou o Sampaio Corrêa com um dinheiro do seu próprio bolso. Sim. O pior de tudo é que tem gente que até hoje não acredita nisso, mas o Sérgio Frota, existe o futebol no Maranhão antes e depois. Sim. Antes e depois. Isso aí, se alguém tiver coragem de dizer que não é isso, cara, precisa ler, estudar o futebol do Maranhão, que é antes e depois. O futebol do Maranhão não tinha acabado. Depois assiste esse documentário que eu te mandei o link, assiste. A gente coloca o link. Pode colocar o link na postagem? Pode. Do episódio? Pode, com certeza. Ele tinha acabado o futebol do Maranhão, praticamente. Tava o time tudo quebrado, o Sampaio Corrêa, o CT tava destruído. Abandonado, cheio de mato, não tinha nada. O CT era um buraco. O CT tinha, acho que 1 ou 2 salas funcionando, o resto era tudo quebrado. Sim. Entendeu? Bicho cagando lá dentro. Tudo abandonado. Era uma coisa absurda. Eu tenho essas fotos todas. Entendeu? E ele chegou e, por amor ao time, ele pegou e começou a colocar dinheiro do próprio bolso. No primeiro ano como presidente do Sampaio, na verdade ele nem era presidente ainda, ele era diretor financeiro. Ele tinha uma condição financeira muito boa. No primeiro ano dele, ele botou R$1 milhão no Sampaio, do bolso. Ele botou, ele não investiu. O custo de um time de futebol mensal é muito alto. É muito alto. Ele não pegou e botou assim, tipo, eu vou botar R$1 milhão para ganhar 2, como todo empresário faz. Ele não botou R$1 milhão para ganhar 100 mil, para ganhar 20% de lucro, nada. Ele botou sabendo que ele nunca mais ia ver esse dinheiro. Ele botou para resgatar o Sampaio Corrêa. Isso no primeiro ano só. E de lá para cá, são 16 que ele está o tempo todo ajudando o clube, administrando e muito. Hoje o Sérgio ele tá à frente do clube ainda? Como é que tá essa relação hoje? Ele continua presidente. Continua presidente, tá com 16 anos de mandato. Sim. O mandato dele, se eu não me engano, acaba agora no final do ano. Ele possivelmente vai ser reeleito novamente. Só para vocês entenderem qual é o trabalho, né, do marketing esportivo e por que o Mauro ele foi convidado para falar sobre isso aqui hoje, porque de fato ainda não é tão trabalhado no Maranhão, porém pelo menos na comunicação é uma das carreiras mais promissoras, né? Eu falo ali na Rio, São Paulo, enfim, aonde tem times grandes, assim. Eu vejo que tem todo um ecossistema funcionando e que fatura muito, né? Não é à toa que Neymar tem 250 pessoas só para assessorar ele no marketing, né? E eu tô falando de uma pessoa. Imagina quantas pessoas da comunicação não trabalham para os outros jogadores, para os times, enfim. É muito campo a ser trabalhado assim no futebol esportivo. Então, só para ambientar o pessoal que está ouvindo agora, só para vocês entenderem qual é o trabalho do marketing, de uma equipe de marketing esportiva. O marketing esportivo é extremamente importante para um time de futebol por diversas razões. Em primeiro lugar, ele ajuda a construir e consolidar a marca do clube, aumentando a sua visibilidade e reconhecimento no mercado. Isso pode resultar em mais vendas de ingressos, produtos licenciados e outros produtos relacionados ao time, gerando mais receita à equipe. Além disso, o marketing esportivo ajuda a criar e fortalecer a relação entre o time e seus torcedores. Com campanhas e ações de marketing bem-sucedidas, o clube pode gerar o maior engajamento e fidelidade dos torcedores, o que pode levar ao aumento de frequência aos jogos e da venda de produtos do clube. Um outro aspecto importante no marketing esportivo é a sua capacidade de atrair patrocinadores e investidores para o clube. Com um bom trabalho de marketing, o clube pode se tornar mais atraente para empresas interessadas em associar a sua marca ao time, gerando mais receita e recursos para a equipe. Por fim, o marketing esportivo também pode contribuir para o sucesso esportivo do clube e ao ajudar na contratação de jogadores, na gestão de carreira de atletas e na criação de um ambiente positivo e motivador para a equipe. Assim,
O marketing esportivo pode ter um papel fundamental na construção de um time vencedor e na consolidação da imagem do clube como referência no esporte. Olha a quantidade de itens que o marketing ele pode interferir e administrar para que um time... Não é só o jogo no campo. Não. Na verdade, vamos lá, o time, ele para entrar em campo, entram em campo antes uma infinidade de pessoas que fazem um trabalho gigantesco por trás. A torcida não faz ideia, as pessoas normais não fazem ideia do que envolve organizar um time de futebol, do que envolve de todos os custos, de tudo que é feito, do trabalho do dia a dia, do que a gente busca, de informações. Hoje, por exemplo, o Sérgio estava comentando no evento, hoje o Sampaio tem um sistema de informação de jogadores que é tudo conectado. Então, hoje você tem todas as informações sobre todos os jogadores que estão jogando. Você sabe quantas vezes o cara chutou no gol, a velocidade do cara, quanto ele corre por partida, entendeu? Se ele se machuca, com a frequência que ele se machuca, tudo isso aí, essas informações chegam para o clube, software, tudo interligado. Então o diretor de futebol, o gerente de futebol, ele tem essas informações, o presidente tem essas informações. Então as decisões de contratação são baseadas em dados, né? Então é uma coisa incrível, esses dados que circulam hoje. Isso é só uma das coisas, né? Então, de relacionamento com o patrocinador, de organização da logística do clube, de viagem, de hospedagem, de alimentação, cuidado com o corpo dos jogadores. O jogador, ele é muito cuidado, né? Ele é uma ferramenta, vamos colocar dessa maneira, né? É um bem do clube. Ele é um bem do clube, né? Ele é um bem e é caro. É um bem muito caro, né? E é um bem assim, tipo... É aquela coisa, ele é um bem e é uma aposta. Uhum. É um bem e uma aposta. Se você compra o Neymar como o PSG comprou pelo dinheiro que pagou e o Neymar joga muito bem, o PSG consegue vender o Neymar pelo dobro se alguém quiser tirar ele de lá. Uhum. Mas se o Neymar jogar mal, se machucar, parar de jogar, o prejuízo é pro clube também. Sim. Entendeu? E pode acontecer de você contratar um jogador, fazer um contrato de 3 anos, o cara passar 2 anos machucado. O Flamengo tem um dos melhores jogadores do Flamengo, tá machucado há quanto tempo? Aí? 1 ano e meio machucado. E o clube tem que estar bancando. E você tem que pagar o salário do cara integral. Salário altíssimo. E da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem de uma série de ações, vem venda de ingresso, venda de camisa, patrocinadores, vem a verba de TV. Torcedores. O torcedor é fundamental, né? Sem o torcedor nada é possível, né? O torcedor, ele é a mola mestra, entendeu? Tudo gira em torno do torcedor, do amor que ele tem pelo clube dele. Porque ele paga uma mensalidade, não é isso? Não, é porque é o seguinte... Como é que funciona? Vamos lá, funciona assim. O torcedor, ele é importante em todos os aspectos. Ele pode não comprar uma camisa, ele pode não ir em nenhum jogo, porque ele não tem dinheiro para ir no jogo, não tem dinheiro para comprar camisa. Mas se ele ligar a TV para assistir o time, ele está ajudando o time a ganhar dinheiro. Sim, audiência. Se eu colocar num pay-per-view 1 milhão de pessoas assistindo, parte desse dinheiro vem para o clube, né? Então, o torcedor, ele ajuda o time até assistindo o jogo, na televisão. Sim. No YouTube, onde ele assistir, que der audiência, ele está ajudando o time. A CBF vende esses direitos para Globo, por exemplo, ou para SBT, para quem seja. Sim. Né? O SBT ou a Globo comprou o direito de explorar de exibir e explorar a transmissão da emissora. Então, a CBF recebe o dinheiro. Esse dinheiro é rateado proporcionalmente aos clubes, de acordo com o ranking, popularidade, etc. Então, quando a gente vê a Globo fechando uma Copa do Mundo com um contrato de não sei quantos milhões e tal, esse dinheiro já vai ser rateado para as seleções. Entendi. Tá? É com esse dinheiro que a CBF paga a premiação das seleções e organiza todo o evento. Aí o que cabe à emissora é pegar, por isso a emissora pagou 1 bilhão, 100 milhões, cabe à emissora vender patrocínio, espaço, vender tudo para cobrir aquilo ali e ter lucro.
pagar despesa de transmissão e ter lucro. Certo? É um negócio. Então, da audiência, assistir um jogo já traz recurso para o clube, porque você está aumentando a audiência do clube. Então, tudo tem a ver com o torcedor. Tudo, absolutamente tudo. O torcedor, ele é peça fundamental, ele é mola. Aí tu fala, o patrocinador. O patrocinador patrocina quem? Quem tem audiência. O diretor de marketing... Porque ele quer vender a marca dele associada ao time. Então, o diretor de marketing de uma empresa, ele vai pegar dados. Ele vai assim, deixa eu ver os dados. Ele vai ver qual é a audiência dos jogos, quantas pessoas estão assistindo o jogo em pay-per-view, quantas pessoas estão assistindo o jogo pelo streaming. Ele vai ver o canal do YouTube, vai ver as tuas redes sociais, quantas pessoas estão seguindo, qual é o alcance das tuas redes sociais. Ele vai analisar todos os teus números e ele vai falar assim, poxa, e tem um custo, eles têm uns dados para isso, ó, meu custo de alcance por pessoa, tipo, para alcançar uma pessoa eu vou gastar 0,5 centavos. Então, por exemplo, vamos considerar aqui, meu patrocínio. Vou fazer um exemplo aqui bem superficial. Um patrocínio de 100 mil reais. É oferecido para uma empresa especificamente. Se a empresa for uma empresa consolidada, organizada, ela tem um cara de marketing para fazer a avaliação desse valor. E como é que o cara vai avaliar se esse valor vale a pena? Né? Isso vale para qualquer clube. Qualquer clube. Um diretor de marketing pega e vai avaliar. Peraí, eu quero entender o que é que me faz, onde eu alcanço, onde eu chego com 100 mil reais. Peraí, 100 mil reais, então, no final das contas, o cara calculou, 100 mil reais eu vou alcançar, no mês, eu vou alcançar 30 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas. Aí ele divide esse valor por esse aqui e ele vai ter o valor. Cada alcance está me custando 0,00 centavos. E ele tem dentro, internamente, já os dados dele que vão demonstrar se aquilo ali é interessante ou não. Agora eu estou começando a entender a ameaça que foi a transmissão do Casimiro no YouTube nesses últimos jogos que tiveram na Copa. O KZTV tá crescendo absurdamente. Ele tem já, se eu não me engano, eu vi o último jogo dele, foi Flamengo e Vasco. O último jogo, assisti na KZTV. Se eu não me engano, já estão com 2 milhões de assinantes. Pois é, o cara criou o próprio canal dele. Criou um canal dele. Sem toda a estrutura de um canal de televisão. Mas é isso que eu ia te perguntar. Ele criou o canal dele, mas a transmissão, a estrutura, as câmeras, como é que funciona isso? Como é que ele paga pelo direito de retransmitir aquelas imagens? Eu já não tenho conhecimento de causa. Se ele está pagando para a produtora produzir aquilo ali, que é o mais provável, que é exclusivo dele, ou se ele está comprando a retransmissão de alguém. Mas ele está pagando para alguém, está pagando muito, né? Ele está pagando o direito de transmitir aquilo ali, porque tem jogo que ele transmite isso. E aí ele sublocou, que é o que é feito, uma transmissão, e ele vai atrás dos patrocinadores. Exatamente, aí ele joga os patrocinadores durante o jogo, ele fica jogando ali os inserts dos patrocinadores, e ele ganha com aquilo ali. Porque o pessoal vai atrás da narração dele, da apresentação, de como ele faz aquilo ali. E alguns jogos, ele tá transmitindo com exclusividade, pô. Já? Deixa eu te dizer, porque o que acontece é o seguinte, tem muito jogo do Campeonato Carioca que é fora da grade, que é ruim para as emissoras. Pô, tem jogo que é na hora da novela das 8, pô, jogo que na hora do jornal. Sim. Entendeu? Aí a grande emissora não tem interesse. E aí o cara tem interesse, mas não tem como tirar da grade uma novela para colocar um jogo do Botafogo contra o Fluminense, sei lá. Uhum. Aí o cara pega e mas peraí, então vai ser exclusivo meu isso aqui. Aí todo mundo sabe. Aí tu me pergunta, quantos torcedores tem do Fluminense no Brasil? Quantos tem do Botafogo? Uhum. Porra, não é Flamengo, mas é muita gente, porra. É gente pra cacete. Já tem um nicho ali. Porra, e aí tu vai lá, tem 2 milhões de pessoas assistindo, ao vivo. É uma ameaça gigantesca para a Globo, muita gente, cara. E aí, se tu for Globo não, para qualquer emissora. E detalhe, o streaming, ele te dá um dado muito melhor do que o Ibope, cara. Uhum. Do que o finado Ibope, que não existe mais, é outra empresa agora. Porque é o seguinte, ali, o cara que tá pagando ali, eu vou te pagar, quanto é que é a cota para entrar no jogo do Fluminense e Botafogo? A cota é 10 mil, 20 mil, sei lá, não sei qual é o valor. Beleza. Aí o cara falou o seguinte, tá aqui meus números. Bicho, eu não acredito nos teus números. Então é o seguinte, eu vou te dar o primeiro jogo de graça. Tu entra lá. Eu vou te dar a tua marca de graça no primeiro jogo. Aí ele te dá. Agora tu fica lá assistindo o jogo.
E o cara fica lá assistindo o jogo durante 1h30, Acompanhando a ele vai televisão. acompanhando lá ao vivo. Sempre tem 1 milhão de pessoas, 1 milhão de... Veja, tu sabe que é 1 milhão e 200 mil pessoas vendo tua marca ali, entrando. Cara, E eu não muita tô coisa. falando de TV. TV, o cara vai, sabe, vai, sai, aquele comercial. Não, ela é diretaço. E o cara tá ao vivo ali, entendeu? Porque se o cara não tiver... Veja bem, é muito louco porque se o cara não estiver assistindo, o computador entra em módulo de espera. Uhum. E ele sai, ele tá offline. Se ele não estiver no celular assistindo e ele não estiver mais assistindo, o próprio celular também entra em modo de espera. E ele fica offline. E ele não vai ficar também com o celular ligado sem estar assistindo. Então é muito mais real. É um dado muito... O streaming é muito mais real do que a TV ligada. Os relatórios são mais precisos. São mais né? precisos. E isso Sim. vende pra caramba. Hoje no... Assim, qual no caso do Sampaio, tá? O Sampaio, ele tem essa expertise ele tem uma equipe interna. Eu sei que tu não tá mais trabalhando nessa parte de diretoria, mas ele tem uma equipe interna antenada na busca desse fechamento de transmissão, tal, ou não, ou é mais uma busca da CBF? Não, como é que funciona hoje? eu acho que houve uma sinalização nesse sentido aí. Eu não estava presente. Eu saí do Sampaio em 2019. Uhum. Até naquele momento lá não tinha nada nesse sentido. Aí eu fiquei fora até agora, recentemente, tem 3 semanas que eu voltei. Mas voltei de outra maneira, não voltei mais não voltei como diretor de marketing e nem ligado também às ações comerciais do clube, nada disso. Sim. Eu voltei e foi uma condição que eu coloquei. Eu queria voltar só como agência de publicidade e propaganda. Eu só queria trabalhar com publicidade e propaganda. Até porque também eu tenho outros clientes, eu não tenho o tempo que eu Sim. tinha, entendeu? E é um trabalho que ocupa muito tempo, é muito desgastante. Eu ia ter que abandonar de novo meus clientes, eu não quero mais fazer isso, nunca mais na minha vida. Então, a minha condição para fechar o contrato com o Sampaio foi esse: olha, eu vou atender como agência, tá aqui meu contrato. Tu atende eles como agência de De publicidade propaganda, mesmo. exatamente. Eu vou Entendi. fazer isso e eu tô já, tem 2 semanas e pouco, a gente está trabalhando pra caramba agora, porque tem um centenário rolando e tem muita coisa acontecendo, né? Um ano do centenário, muita coisa para acontecendo, ainda vai acontecer e a gente está aí fazendo isso. Mas assim, como agência de publicidade, vai parecer até uma pergunta piegas, mas como é que você entende que o time tem retorno quando existe uma boa comunicação, uma boa identidade visual assim para o time? O que vende de verdade é resultado. Sim. Resultado. Não tem jeito. Porque não tem uma fórmula para falar. O time, ele pode... Essa camisa tá mais bonita, ela vendeu mais. Vou te falar aqui. Sabe qual foi o ano que o Sampaio mais colocou gente no estádio? 2012. 2012 foi impressionante. Reabertura do Castelão. Sim. Os últimos jogos da Série D tinha 60 mil pessoas, 50 mil pessoas. Absurdo. 2013 também tinha uma média de público gigantesca no estádio por conta da subida para a Série B. 2013. 2014 continuou uma média muito boa porque foi a estreia do Sampaio na série B. Então a gente tinha uma média de 13 a 14 mil pessoas por jogo aqui, tá? Só que 2012 e 2013 não tinha departamento de marketing, não tinha redes sociais, Sampaio não tinha nada de comunicação, nada de publicidade. Tudo começou em 2014. E as melhores bilheterias aconteceram em 2012 e 2013 sem publicidade nenhuma. Eu não estou querendo dizer que a publicidade não é importante. É muito importante, porque a publicidade tem a ver com o patrocinador. Sim. A publicidade é uma contrapartida. É a imagem, né? A publicidade, na verdade, ela é uma contrapartida para o patrocinador também. Acho que talvez seja a função mais importante da publicidade, é dar o retorno que o patrocinador quer ao colocar dinheiro dentro do clube. Mas veja bem, 2012 e 2013 não tinha. 2014 começou esse processo de marketing esportivo, né? Certo? Aí, de lá de 2014 para cá, a bilheteria vem caindo. Aí tu me pergunta por quê? Começou a acontecer uma acomodação natural da torcida, né? O que era novidade, o Sampaio estar na Série B, já não é mais novidade. Uhum. Então, peraí, o cara já não vai ter Sampaio e, sei lá, um time da Série B qualquer aí, ABC, sei lá. Não vou não, Sampaio todo ano joga com o ABC.
Aí o cara deixa, eu vou no próximo. O Sampaio tá na Série B mesmo, vai estar ano que vem, eu vou no próximo, vou no próximo. Aí o cara vê na televisão, vê no pay-per-view, tá, e não vai no estádio. Tá? Beleza, isso é uma acomodação natural. Então, o que é que vai mudar esse status? É o Sampaio subir, mudar de identidade, se tornar um time de Série A. Que hoje é um time Se o Sampaio subir para a Série A, a gente começa a colocar de novo uma média de 15 a 20 mil pessoas por jogo no estádio. Porque a gente está mudando, criando uma nova, né, uma nova sensação para o torcedor. Sim. Ou seja, voltando então ao que tu perguntaste, o que realmente faz sucesso é o resultado em jogo. É o resultado. Aí tu me perguntou como é que a gente sabe se a comunicação está bem feita. A gente não tem nenhum tipo de métrica de pesquisa para avaliar se o que a gente está fazendo está indo bem. A nossa métrica é o próprio torcedor. Sim. Mas, dificilmente um torcedor, a não ser que você escreva uma merda muito grande na comunicação, vai lá ficar, mas essa frase não tá legal, mas esse layout não tá legal, mas... Não. Agora, se o time perder para um moto, como perdeu, aí fudeu, cara. Porque aí tudo tá errado. Aí é o maior rival, é um time que tá na série, não sei que série moto tá, não tem essa informação, nem vou atrás. E o Sampaio é um time de Série B, francamente. O Sampaio bateu no Vasco 2 vezes recentemente, cara. Entendeu? O cara bate no Vasco lá em São Januário e perde pro moto aqui, cara. Francamente. Aí quando acontece uma tragédia dessa, não tem nada que você possa fazer para aliviar a tua barra. É porrada de manhã, de tarde, de noite. E o torcedor tem razão, ele não tá errado. Não tá errado. Não pode perder para um time que tem um investimento muito menor. Sim. Mas futebol não tem lógica. Futebol não tem lógica. Não tem, de todos os esportes que tu possa imaginar, futebol é o mais sem lógica possível. No papel, tu tem o melhor time do planeta. O papel. Aí tu vai lá e teu time toma sufoco de um timeco. Como é que pode? É futebol, não tem lógica. Sim. Então, o Sampaio no papel é muito melhor, mas tem resultado ruim contra times menores. E isso, a comunicação não consegue resolver. Nem amenizar. Sim. É você trabalhar para ter resultados melhores futuramente e continuar fazendo o teu trabalho aqui, ó. Entendi. É como eu estou falando, quando perde, aí tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente entrou em 2014 no Sampaio, então a gente tinha esse projeto, quem iniciou ele foi eu e a Sara, né? A Sara Santos, que hoje é diretora de marketing do Sampaio, com muito mérito. E aí a gente, vamos montar uma equipe fera, né? Aí a gente chamou o Mário, um puta do redator, nosso amigo Mário. Sim. Nosso amigo Leno, que é um puta de um diretor de arte. Aí chamamos o Marquinhos, que era web design. É web design. Tinha o Cláudio Bastos, que era atendimento comercial. Eu peguei os caras de agência, os melhores caras de agência, assim, cara. Fui pegando os caras, vim trabalhar comigo aqui. Todo mundo se encantou com o projeto e a gente montou uma equipe maravilhosa em 2014. Só tem um problema, bem aí. A gente não sabia nada sobre o marketing esportivo. Era um campo completamente novo para nós. Como não existia no mercado... Começaram do zero. Olha, vamos lá, não tem faculdade de marketing esportivo. Hoje já tem, na época não tinha. Aqui no Maranhão tem? Não, aqui não tem. Já tem no Brasil. Tem umas formações aí de marketing esportivo, na época não tinha. Sim. Na época no Brasil tinha algumas agências de marketing esportivo, pouquíssimas, 2, 3, 4 agências. Não tinha muita agência não, agência pelo menos conhecida. E aí você não tinha nem de onde tirar muita informação sobre, né? Sim. Aí taca aí cara de pau ligando pro Ceará, ligando pro pessoal do Ceará, pro Ceará Sporting, né? O time, ligando pro pessoal do Bahia. Eu liguei na cara de pau, falava com o diretor de marketing do Bahia, dos caras. Teve gente que... Cara, me conta aí o que tu tá fazendo, né? Não, teve gente que me ajudou, teve gente que meio que tipo, não, mas esse tipo de informação a gente não passa e tal. Eu não lembro qual foi o time que me falou isso, não, acho que foi um time que falou, não, esse tipo de informação não dá pra passar, porque eu falei assim, cara, eu fui bem honesto, olha, é o seguinte, eu sou diretor de marketing do Sampaio Corrêa, certo?
não existia departamento de marketing, a gente montou agora, o time entrou na Série B, outro patamar, outro nível. Só que a gente está tateando aqui as coisas no escuro. A gente não tem uma referência de mercado, referência de valor, valor de preço de marca de camisa, a gente não tem nada. E eu preciso ter algum norte para trabalhar. Eu sei que a gente está em mercados diferentes, mas se eu tiver um norte de vocês aí, eu consigo estimar algum valor aqui para vender nossos espaços. Aí teve gente que mandou, acho que não sei se foi Bahia, algum time desse mandou. E teve gente que, mano, não dá para passar esse tipo de informação, é confidencial e tal. Eu entendi, normal, beleza. E aí, mesmo assim, aí foi ali. Tanto é que, tipo, a primeira composição de valor que a gente fez era totalmente fora do mercado. Sim. Totalmente fora. A gente não fazia ideia. Entendeu? Mais baixo? Muito mais alto do que o mercado estava disposto a pagar. Muito mais alto do que o mercado estava disposto a pagar. Estava e ainda está. Sim. Entendeu? É claro que esse mercado evoluiu muito. O Sampaio ajudou esse mercado a evoluir. Todo mundo que chegar agora aqui no Maranhão, qualquer time... Tem uma outra métrica, né? Tem outra métrica, tem alguém que abriu as portas, e foi o Sampaio Corrêa Futebol Clube. O Sampaio Corrêa abriu totalmente as portas do marketing esportivo para todo mundo. O patrocínio, ele era o seguinte, como é que funcionava? Eu vou te dar uma saca de arroz e tu bota a minha marca aí. Era um escambo, cara, era um escambo. Entendi. Era um escambo. Eu vou te dar o supermercado do mês, tu bota a minha marca aí. Eu vou te dar aqui um ônibus para transportar o time, tu bota a minha marca aí. E era meio assim. Cara, e não é tão... Não faz tanto tempo, né? Não, na verdade, continua sendo assim em muito time. Na verdade, assim, essa permuta, ela é saudável. Por exemplo, hoje, no Sampaio Corrêa, hoje deve ter uns 15 patrocinadores por aí, talvez mais, 15 a 20 patrocinadores. Parte desses patrocinadores são serviços e produtos. Isso aí ainda é normal. Uhum. Entendeu? Mas quem entra na camisa, entra com grana. Com a marca. Quem entra com marca em camisa, entra com grana. Não tem jeito. Aí é espaço televisivo, cara, não tem como entrar com escambo não, mano. Tem que ser na grana. Mas assim, para entrar no backdrop, para entrar numa rede social ali, na assinatura, tem patrocinadores que pagamento em aquele espaço de publicidade que fica na beira do campo, vocês que comercializam ou já é CBF? Ali é CBF, mas o clube tem direito, se eu não me engano, a 4 placas, 2 de cada lado. Entendi. Mas todas as outras placas principais é CBF. Que ajudam a custear o torneio. Sim. Entendeu? Então, e aí é onde o pessoal às vezes não entende que tem muita marca nacional, né? Exatamente, mas essas marcas elas são da competição, né? Patrocínio de competição. O Sampaio recebe dinheiro através dessa marca para poder estar na beira do campo. Exato. E aí voltando aqui, então, no começo foi tudo muito difícil, porque a gente não tinha parâmetro de mercado. E esse parâmetro, ele na verdade, ele só foi começar a acontecer 2 anos depois, que a gente começou a ir tateando. A gente reunia com os patrocinadores, eu fui em diversas apresentações de patrocínio, eu sabia todos os números de qual é salteado. Eu estudei tanto aquilo que eu sabia aquilo ali de trás para frente. Dá um play aí, David. Deixa rodando esse vídeo sem áudio pra gente. Vai deixar de fundo aí. E aí, eu ia na apresentação e os caras achavam um valor bom. Mas esse valor aqui é legal. Sim. Mas não assinavam. Compreende? Sim. Eles achavam que o valor era bom. Alguns diziam assim, cara, eu achava que era mais caro. Mas na hora, não fechavam o contrato. Tipo... De 2014 para cá, tem um patrocinador fixo ou é tudo... Não, vai mudando. Vai mudando. Eu acho que hoje tem... É possível, eu tenho que pegar a lista de patrocinadores, porque eu não estou ligado à área comercial hoje. Sim. Mas pelo que eu percebo, eu acho que mudou tudo, desde quando começou. Quando eu te pergunto dessa área comercial, é porque tem números que você vai precisar ter acesso até para poder... trabalhar essa comunicação visual, né? Não necessariamente. Hoje a minha função como agência dentro do Sampaio, eu como publicidade e propaganda, eu independo disso. Entendi. Eu só dependo do departamento comercial me enviar quais são as marcas, as que tem que ter mais destaque, qual é o peso das marcas. Isso é definido pelo departamento de marketing, né? Olha, essa marca aqui tem que ter o peso X, essa aqui peso meio X, essa aqui peso 1/3 de X. Isso aí é uma divisão de acordo com... Mas o
Tá aí, boa pergunta. A camisa de um time de futebol, ela acaba sendo um souvenir de presente, né? Para quem vem, para quem vai, para quem manda esse presente e tal. O design dessas camisas, no caso, é a agência de publicidade que cria? Não, quem faz é a fabricante. Eles têm lá uns estilistas que fazem desenho as camisas. Apresentam pro clube apresentam pro clube, o clube aprova. Quando você fala fabricante ou quem? Este ano agora o fabricante é Finta. Essa camisa que é do ano passado ainda, o fabricante é Superbola, que era o patrocinador de material esportivo. Desse ano já vai ser então o design da camisa era definido fora do Maranhão. Pelos designers do fabricante. Tem os estilistas lá que fazem um design e mandam para o time só aprovar e aprovou, beleza. Quer mudar alguma coisa? Não, beleza. Aí eles mandam uma amostra da camisa, fazem um primeiro modelo, a camisa impressa já pronta. Porque é um ativo, é um artigo de presente que a oficial de fato é mais cara. É bem cara. A gente está falando aí de entre 200 e 500 reais uma camisa oficial, a depender do clube. Mesmo? É bem caro. Bem caro. Pro padrão brasileiro é bem caro. É bem caro. Bem caro. Pra dar de presente tudo já, né? Mas o pior que, quando eu falo que é um ativo, é porque eu já vi a camisa do Sampaio Corrêa em vários vídeos mundo afora aí. Então, tem, a galera roda o mundo. Roda o mundo mesmo. Roda o mundo. Na verdade, o Sampaio Corrêa, ele tem a camisa de time mais usada aqui no Maranhão. Todo mundo usa, tu vai pra academia, tem gente com camisa do Sampaio, tá no supermercado, tá numa balada, o cara tá com a camisa do Sampaio, entendeu? Tem gente que tem coleção 100 camisas do Sampaio, tem gente, é uma loucura. Futebol, cara, é um universo maravilhoso, né? É uma paixão, é um amor. Tem como explicar isso aí. Incrível, é uma coisa muito louca. Mauro, o Sampaio, apesar de não ser uma pergunta ligada, quer dizer, acaba sendo ligado diretamente à publicidade também, que é o trabalho que a tua agência faz. Ele trabalha com outros esportes, assim, dentro da marca Sampaio? Tem. Ou é só futebol? E o Sampaio é muito bem sucedido nisso. O Sampaio tem um Sampaio Basquete. Sim. Que só que o Sampaio Basquete, ele não é administrado. Não, mas eu falo assim, é isso que eu ia te perguntar. A tua agência, ela atende também esses outros esportes ou ela atende só o Sampaio Futebol? Em teoria, sim. Porque assim, na verdade, a gente atende o Sampaio Corrêa, certo? O foco é no futebol. Mas se tiver havendo uma competição de basquete, como está tendo agora, o brasileiro, a gente faz publicações sobre basquete. Uhum. Entendeu? Para divulgar o basquete. Mas o basquete tem a sua equipe de comunicação individual, porque o basquete é administrado fora do clube. Não é administrado pela mesma equipe do futebol. Então eles também têm um Instagram, um Facebook, eles têm não sei se tem site, mas eles têm toda a divulgação deles, independente do futebol. Só que a gente, como âncora, a gente também ajuda a divulgar as ações do basquete, assim como do beach soccer. Só que o beach soccer eu acho que o beach soccer é administrado pelo clube. Futebol de salão e tal. Mas as redes sociais de todos esses esportes... Não, mas esses não têm rede social separada. Porque são menores, esportes que têm menos repercussão, né? Sim. Beach soccer acontece de vez em quando, futsal. Já o basquete não, o basquete já é um negócio bem grande já. Eles têm toda uma equipe separada, eles têm tudo do basquete é separado do futebol. Eles têm departamento médico separado, tudo, equipe técnica, tudo, alojamentos, cara, tudo. É bem organizado pra cá, é muito bem organizado. Nesse momento, inclusive tá passando algumas imagens aqui de alguns jogos do Sampaio. A gente não vai datar porque pode ser que esse episódio, de fato, ele venha acontecer depois. Essas imagens que estão passando aí era de como foi encontrado o clube. Quando o presidente assumiu. Isso aí já são imagens novas do clube agora. O marketing esportivo no Maranhão, depois dessa experiência de 2014 até hoje, tudo, você vê essa evolução do marketing esportivo para os outros times também? Ou acaba sendo uma bolha tua dentro do Sampaio? Não. Ou tá realmente tendo uma evolução? Eu te falei, o Sampaio abriu porta para muita gente, pô. Olha, vamos lá. O Sampaio foi o primeiro time a ter sócio-torcedor. Decente, não é coisa improvisada. Um sistema, um programa de sócio-torcedor decente. Entendeu? Lançamento de camisa oficial. Lançamento, mas lançamento mesmo. Loja também teve, né? A primeira loja oficial que aconteceu, loja oficial sabe?
Isso aqui é parte... Isso aqui, na verdade, não está bem organizado aí e tal, mas... Primeiro, memorial. O Sampaio tem um memorial dentro do CT. Memorial com todos os troféus. Um lugar de visitação. O Sampaio tem um alojamento, um hotel dentro do clube. Com todos os quartos bem organizados para alojar os jogadores. E toda essa estrutura? Toda a estrutura foi criada ao longo desses 16 anos que o presidente Sérgio Frota é presidente do Sampaio. Agora, há um custo altíssimo de muito sacrifício. Não é uma coisa assim que foi rápida, entendeu? Sim. Então, mas o Sampaio hoje, ele é um espelho para todo mundo. Os outros times, gostando ou não do Sampaio, olha os nossos patrocinadores aí, PagBet, Noroeste. Então, gostando ou não do Sampaio, eles são obrigados a seguir os passos do Sampaio. Sim. Entendeu? Eles são obrigados a seguir os passos do Sampaio. Eu tenho a impressão que o cara, ele olha o patrocinador na camisa do Sampaio, ele vai lá. Poxa, eu tô aqui também. A minha torcida, eu tenho uma torcida pequena, mas eu tenho e tal. E aí o empresário, até para não, não vou perder essa fatia de mercado. Uhum. Tá igual a Havan. Vamos lá, vamos. A Havan tá patrocinando tudo quanto é time. Vamos lá, mas tá certo, vamos lá. O Sampaio deve ter, olha, a última pesquisa que nós fizemos foi em 2014. O Sampaio tinha 57,1% da torcida da Grande São Luís. 57,1%. Depois houve um moto com uns, sei lá, 8%, 10%, e vinha descambando para baixo. Aí tinha nego com 0,5% e tal. O MAC foi campeão agora, deve ter 0,5%. Pra ter uma ideia, ontem na academia... Essa pesquisa é antiga, o MAC tá forte. Tá, tem 0,5%, não, tem 0,6%. Eu vou fazer um podcast e botar o inglês de um lado e tudo do outro. Bota, eu adoro ele. Ele tá muito nervosinho ultimamente, mas é gente boa. O que acontece? Mas o Iglesias é presidente do Moto, não do MAC. Eu tô falando do MAC. Sim, não, eu falo essa questão dos times, né? Essa confusão aqui dessa tua pesquisa aí. Não, mas essa pesquisa ali, se fizer hoje, é possível que esteja maior ainda o Sampaio. É mesmo? Lógico, a gente fez em 2014, não tinha marketing no Sampaio, tava começando. A gente fez essa pesquisa para iniciar o marketing, para ter um norteamento. Sim. De lá para cá aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que é possível que 57 tenha virado 65%, pô. Eu tenho que fazer outra pesquisa, então. Tem que fazer outra, entendeu? Possivelmente cresceu. Porque os meninos, todos que foram criados nessa geração agora, os meninos... Isso aí foi em 2014. A gente está em 2023. São, sabe quantos anos? 9 anos. Cara, o moleque que tinha 5 anos, 4 anos, estava começando a se interessar por futebol, qual foi o time que ele via todo dia na televisão? Sampaio Corrêa. Então, o moleque já é torcedor do Sampaio. Então, a gente pegou essa geração nova todinha aí, nos últimos 9 anos. É muita gente, pai. Então, é possível que não seja mais 57, que seja bem mais. Sim. Pra ter uma ideia... Eu vou falar uma coisa aqui, mas não é brincadeira. Eu faço academia ali na Smart Fit do Rio Anil Shop. Faço academia lá há 2 anos. 2 anos. Completou agora 2 anos. Segunda-feira, ontem, tinha uma moça lá com uma camisa do MAC. Parecia um extraterrestre. Foi a primeira vez em 2 anos que eu vi alguém com uma camisa do MAC naquela academia. 2 anos. Eu já vi nego com camisa do Sampaio todo dia. Tem gente com camisa, 3, 4 camisas do Sampaio. Camisa do Flamengo, tem camisa do Vasco. Tem camisa da seleção de Israel, já tinha visto. Mas do MAC foi a primeira vez em 2 anos. Pra ter uma ideia do tamanho da torcida do MAC comparada com a do Sampaio. Não tem comparação, cara. Sim. Isso também vale pro Moto. Vale pra todo mundo. O Sampaio é muito gigante perto dos caras. Mas é muito. Tem que mandar fazer outra pesquisa. Meu brother, aqui, assim, tem outra faceta tua que também é trabalhar com produtos, né, e negócios digitais, né? Voltado para as redes sociais, elaboração de site, né? Toda essa parte de construção, tudo. Hoje a MP, ela trabalha com esse produto diretamente, como é que tá? A gente continua atuando. Hoje, nosso grande filão continua sendo redes sociais, né? Sim. Não, eu particularmente não acredito que redes sociais seja a qualquer luz toda que se apresenta. Uhum. Eu particularmente. Mas a rede social é o veículo mais utilizado. Inclusive, eu vi o pré-roteiro, tinha uma pergunta sobre redes sociais relacionada ao futebol. É fundamental. Sim. É fundamental. É fundamental para todo mundo. Só que, voltando a dizer o que eu disse, eu não acho que seja tudo isso que estão dizendo que é. A gente tem pesquisa recente. Mas espera aí, só para eu entender. Quando tu fala que
acha que não é tudo isso? Em Vou te relação explicar. aqui à divulgação do A time? venda, a fechamento. Ah, tá. Porque, Betinho, marketing é vender. Não adianta eu fazer firula, pular. Eu até falei para a equipe outro dia lá, gente, não adianta ficar de cabeça para baixo, plantar bananeira, ficar focado em de criar cor de rosa, ficar vídeos que viralizam. viralizar TikTok, dançando, nada disso. Se não vender ingresso, não tem sentido. Sim. Se não vender camisa, se não vender ingresso, entendeu? Se não vender sócio torcedor, nada disso tem sentido. Sim. Então, vamos focar naquilo que dá grana? Bora. Beleza? Fechou? Porque ficar fazendo coisinha, não é isso. É só comunicação. Vira só comunicação pura e simples, não é marketing, né? Sim. Então, olha só. Então, a rede social, ela é importantíssima, ela tem uma função, mas pouca gente sabe usar de verdade. No final das contas, o que você fica fazendo ali é meio que dando uma satisfaçãozinha. Eu tenho um cliente que não me manda nada de conteúdo. Sim. Nada. Você tem que criar tudo. O que acontece? É funcional? Não, porque você não está dentro da empresa dele todos os dias. Vai trazer resultado? Se não for uma comunicação assertiva, não. É o que eu digo. A impressão que eu tenho É que, assim, eu vou até antecipar o que tu vai falar. Hoje em dia, os clientes eles querem estar no mundo digital. Não importa como. E não importa o objetivo. Parece que é uma satisfação, né? Olha, estamos aqui. Não, é como se ele não existisse, se o negócio dele não existisse no digital, e aí de fato existe negócios que precisam do digital diretamente, mas tem negócios que não. Não necessariamente. Não necessariamente, ele não precisa do digital para sobreviver. Só que como se fosse a cobrança da sociedade. Falou, poxa, eu nunca mais vi você fazendo nada na empresa. É porque o cara que nunca mais viu, ele tá só aqui. E tanto é que eu costumo, às vezes, quando o cliente me procura para fazer rede social, ele não me procura mais para fazer marketing digital. Ele diz, eu quero que você faça minhas redes sociais. A pior, até uma pior ainda. Eu quero que você faça o meu Instagram. Quando eu ouço isso, eu perco 3 cabelos pretos, vira cabelo branco na hora, esses caras. 3 cabelos pretos vira cabelo branco. Quando o cara vira pra mim, eu quero que você faça. Você tem ouvido muito isso, né, cara? De hora, porque eu quero que você faça o meu Instagram. O Instagram, eu vou te falar aqui, o Instagram, ele é a pontinha da unha. Sim. De uma mão, ele é a pontinha da unha. Uma estratégia. E as pessoas estão pensando que o Instagram é a mão toda, é o Instagram que agarra. Não, o Instagram é a pontinha da unha. Se tu for pegar o nível de conversão, uma pesquisa de conversão, o que mais vende, o Instagram perde pro TikTok, pai. Começou outro dia. Sim. De conversão de venda. De venda. Uhum. Perde pro Facebook até. Por incrível que pareça. Não perde alcance, perde em venda. Sim. Falando de venda. Onde a venda acontece? O Facebook, por exemplo, tem um esquema chamado Marketplace, que é fenomenal. As pessoas não usam. Uhum. O Marketplace do Facebook é incrível, cara. Incrível, incrível. Então, quem mais vende? Quem mais vende é o Google. E se for para pensar, o objetivo de toda empresa não é só questão de manter a presença da imagem digital. Eles querem vender. Vender, cara. Porque assim, é bonitinho ter um Instagram. Bicho, tu quer vender ou tu não quer vender? Me explica aí. Porque o Facebook, o Google, é quem mais faz conversão, é o Google. O que mais... Isso é 88%, 85%. É absurdo. Uhum. O Google é que leva o cidadão até a comprar. Até comprar, até a loja. Dentro do Google tem um monte de coisa. Tem ads, tem o search, tem a busca. Uhum. Até a busca. Eu quero buscar. Tem como é que chama? Poxa, eu tenho um nomezinho que eu esqueci, que é o redirect, não é... O remarketing, sim. Que você entra num site aqui e o banner do site fica te seguindo. Uhum. Pô, remarketing é incrível, pô. Tu entrou para pesquisar aqui sobre sapato mocassim. Aí depois tu tá pesquisando sobre Gretchen. E tá lá um banner do sapato, uma loja que vende sapato mocassim. Uhum. Como é que faz isso? Pô, eu peguei e criei uma campanha de remarketing. Eu elenquei um monte de palavra de pesquisa e disse pro Google, toda vez que alguém pesquisar isso aqui e ele for para outro lugar, eu quero que o meu banner apareça para esse cara.
Isso é uma campanha de Google, porra, é do cacete. Você só influenciado ali direto. Aí, até a decisão da compra. Exatamente. Aí tu sai dali, aí tu tá pesquisando mocassim. Tu vai pra outra pesquisa, tu vai pesquisar terno. Aparece uma propaganda de mocassim. Aí depois tu sai e vai procurar outra coisa, aparece uma propaganda de terno. Eu digo, os caras estão me seguindo. Então, a inteligência artificial do Google é absurda. E é o que mais converte, cara. Entendeu? Mas anos-luz. Se eu chegar para um cliente e falar assim, olha, vamos dividir tua verba aqui. Quanto é que tem de mídia aí? Ah, tem 50 mil, tá. Olha, eu vou botar 49 mil no Google e R$1.000 no Instagram. O cara morre, tá? Dá um ataque cardíaco. Mesmo explicando tudo isso aqui pra ele. Mesmo mostrando o gráfico pro cara. Ele não quer, ele quer Instagram. Ele quer ter 1.500.000 seguidores no Instagram. Que, inclusive, hoje virou uma fábrica até de seguidores, né? Porra, eu coloco 2 milhões. Rápido, de um dia para noite. É tudo fake, nego da Arábia, nego não sei o que, tudo fazenda de seguidor. Pra que isso? Aí tu vai ver o engajamento disso aí, vai medir o engajamento, vai dar 0,00000000000. O que é mais do cacete de trabalhar com futebol é que o engajamento é absurdo. O Sampaio hoje tem 250 mil seguidores no Instagram e tem um engajamento absurdo, acima de 5%. E 5%, mano, só quem tem... É muita gente. 5% de engajamento, quem tem é, vamos lá, Beyoncé, quem tem que sabe... Proporcionalmente ao número de seguidores. Exatamente. O engajamento é o seguinte, vamos lá. 1%, bom pra caramba, mas eu tô falando de 1% de 1.000 pessoas. Sim. Quando você tem um perfil grande, que tem 200, 300, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, vamos começar a falar de engajamento. 1% é bom pra caramba, maravilhoso. 2%, puta que pariu, que trabalho incrível. 3%, o céu existe. 4%, ai, que 5% pronto, sou rei. Sim. Sou rei. O que tu considera engajamento? É o comentário? É o engajamento é uma soma. É uma soma de interações. O engajamento é uma soma de interações. É considerado engajamento. Curtir, compartilhar e comentar. Né? A soma dessas três ações tem uma métrica para isso. Cada um tem um peso diferente, sendo que curtir tem um peso X. Comentar tem um peso 2x e compartilhar tem um peso 3x, ou seja, compartilhar é o maior dos engajamentos, é o que tem um peso maior. Aí quando você tem uma tabela de engajamento, quando você coloca essas 13 métricas aí, vai te dar um número X de engajamento. Existem uns softwarezinhos online que fazem isso, entendeu? Então você bota lá... Você pega um perfil... Põe lá e ele vai te dizer... Ele gera um relatório? Ele gera um relatório. É mesmo? Para dizer qual é o engajamento desse perfil. Isso é muito bom na hora de contratar alguém que está te vendendo alguma coisa. Tipo assim, eu sou blogueiro, eu tenho 200 mil seguidores. Beleza, não é teu perfil aqui. Aí eu vou ver lá, tem um engajamento de 0,0005. Eu digo, é só fazenda de curtida aqui. É só fazenda de seguidor. Ou seja, não tem nenhum real. Tudo isso, né? É tudo real. Nada é real aqui. Entendeu? Nada é real. Entendi. Meu irmão... Eu acho que nós exaurimos aqui todo o nosso assunto para esse episódio. Provavelmente, agora que você voltou aí a publicidade do Sampaio, né? Tá. Não, do Sampaio. Não, do Sampaio, porque você estava afastado, você queria mexer com campanha política, você queria mexer com outras coisas diferentes. Mas eu mexo com tudo, mano. A vida é uma aventura. Mas aí a gente deixa um pouco desse outros assuntos, né? Vamos ver a evolução do Sampaio aí, trazer o Iglesias para conversar contigo aqui. O Iglesias, não, comigo seria de boa. O presidente não seria tão bom. Eles estão meio se estranhando de dois. Isso é antigo, né? Não, porque assim, cara, assim, o que acontece é o seguinte, o futebol, o mundo de uma maneira geral tá um pouquinho mais chato, assim, né? Assim, tem que ter cuidado com o que fala e tal. As pessoas não estão levando mais na esportiva as coisas. Sim. E a zoeira no futebol é uma coisa muito antiga, né? Porra, saudade da época do que o Romário brigava com o Edmundo, aí um esculhambava o outro. E depois tava tudo bem. Depois tava tudo bem, tava todo mundo jogando junto e tal. Aí o Romário fez um bar e botou uma pintura do Zagallo lá no banheiro fazendo cocô e tal. Ah, putaria da porra. E era divertido. Hoje em dia você fala uma coisa, o pessoal fica puto. Em vez de os caras zoarem de volta, o cara fica puto. Então, por exemplo, agora... O Moto chegou na final contra o Mac. Aí o Moto perdeu. Aí, inclusive contra a minha vontade, porque eu nem sabia,
o pessoal das redes sociais publicou uma zoação lá pro Moto. Eu não fui a favor, não sou, porque não tinha nada a ver com a gente. Não foi a gente que ganhou do Moto, quem ganhou foi o Mark, né? E aí o presidente do Moto ficou possesso, né? Falou um monte de coisa lá nas redes sociais dele, mas esculhambou mesmo, assim. Mas ele podia ter feito o contrário. Sim. Entendeu? Ele podia ter zoado com a gente também, pô. Pô, o Sampaio perdeu pro Mac recentemente, perdeu pro Moto, perdeu pro Miranda, um timezinho de merda, não sei nem da onde aí, na Copa do Brasil. O Sampaio perdeu pra todo mundo aí esse ano aí. Ele podia ter zoado com a gente, pô. A gente era um prato cheio pro cara zoar. O cara foi zangado. Se eu trabalhasse com ele, eu digo, bicho, peraí, não. Que essa invertida na provocação, ela gera até engajamento. Gera engajamento. Mas o que ele fez? Ele foi partir para um lado pessoal, de ofender o clube, tal. E aí isso aí... Perde aí começa a virar uma coisa negativa. Aí vai para um lado que não é legal. Por aí. Deixa esse assunto pro próximo episódio. Então. Beleza. Meu irmão, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Betinho, pelo convite. Muito bem. Isso aqui é pra você tomar aquele chopp geladíssimo, pensando no melhor time do Brasil. Sampaio Corrêa Futebol Clube. Vou abrir logo aqui pra ver o que é. Caneca gel, série limitadíssima. Essa é da loja do Sampaio? Na verdade, essa aqui foi uma linha de produtos de brinde, que eu nem sei se estão sendo fabricados ainda. E eu mantenho comigo com muito carinho alguns brindes do Sampaio Corrêa, e eu quis presentear com isso. Bota na geladeira isso aí pra você ver ficar geladíssima. Eu tenho uma lá que eu deixo sempre no congelador lá em casa. Importante. Bota aquela Heinekenzinha geladinha ou qualquer outra coisa. Isso tá uma lembrancinha do Bate-Claquete. E aqui esse aqui vai dar um cafezinho. Isso aí é especial. Você pode tomar várias coisas aí, não? Várias coisas. Canequinha, eu tomo um chá de boldo. Né? Já pra recuperação. Pra recuperação. Meu irmão, até a próxima. Betinho, tamo junto. Obrigado, amigão. Gente, aqui vai mais um episódio do Bate-Claquete e até a próxima pra vocês aí. Um abraço.